Bom dia, rapaziada. Bom dia, Maria. Ontem foi falado sobre as coisas ao seu tempo, né? Sobre deixar que Deus vá nos trazendo, e a partir do momento que Ele vá nos trazendo, evoluindo, conduzindo, nós vamos vivendo de acordo com o que Deus nos apresenta e nos traz, e não querendo apressar as coisas, né? Aí hoje já fala que nós passamos a poder desfrutar de uma calmaria por já estar vivendo aquilo que ontem Deus trouxe. Mas quem está isento de sair fora dessa calmaria? Ninguém. Basta colocar o dedinho no meio, basta querer fazer a própria vontade, basta querer acelerar o reloginho. Veja bem, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Belsazar era filho de Nabucodonosor, e ele decidiu regozijar-se, fartar-se de uma maneira dissoluta, porém com os utensílios da casa de Deus. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles os reis, os grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante, o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um com o outro. Ordenou o rei a alta voz que introduzissem os encantadores, os astrólogos, feiticeiros, e disse ao rei, aos sábios da Babilônia: qualquer um que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos, dos adivinhos. Portanto, se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar,
um espírito excelente de conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas, soluções e dúvidas. Chame-se agora esse Daniel e ele lhe dará a sua interpretação. E ali estava o rei, se regozijando, utilizando os utensílios da casa de Deus para se embriagar, não diferente de pessoas que pegam a folha da Bíblia para fumar um beck. E de repente ele começou a ver uma mão, um dedo ali escrevendo na parede. Ele deu, o que é isso? Estou chapando? Que coisa é essa? Só que ele não conseguia entender o que estava sendo escrito. Ele não tinha o discernimento daquilo que estava sendo escrito. Ele não conseguia ler, muito menos entender o significado. E ali estava sendo escrito uma palavra, 4 palavras, que dizem Mene, Mene, Tekel, Parsin. Era o que estava sendo escrito. E ele mandou trazer os adivinhadores, feiticeiros, sátrapas, os magos, tudo quanto era feiticeiro e todo mundo, a ciganaiada, digamos assim, se fosse hoje, os astrólogos, para tentar ler aquilo lá. Que negócio é esse aí? Eu não estou tendo discernimento. A palavra de Deus fala para a gente que cabe ao homem de Deus ter a interpretação de revelações. Os que não são de Deus não conseguem ter. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Mas aí de repente chegaram para Belsazar e falaram: olha, o seu pai Nabucodonosor teve uma situação que aconteceu com ele e também ninguém conseguiu identificar, traduzir, trazer o enigma, a revelação do que estava acontecendo. Ele teve alguns sonhos aí meio cabulosos, mas teve um cara chamado Daniel que conseguiu. O que nenhum conseguiu, ele conseguiu. E o teu pai constituiu ele sobre chefe de todos os pseudo-adivinhos, né? Traga esse cara aí na tua presença aí, manda chamar ele que ele vai te ajudar. E foram buscar o Daniel, cujo nome era Beltesazar. E veja bem, então Daniel foi introduzido à presença do rei. E disse o rei a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz, o entendimento, a excelência, a sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, feiticeiros, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer a teu respeito que podes dar a interpretação, solucionar problemas difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura, faz-me saber a sua interpretação, e aí serás vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino você será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, quero nada do que é seu. Assim, quando Eliseu curou Naamã da lepra, Naamã falou o quê? Peço que aceites um presente. Eu trouxe vestidos, prato, um monte de coisa aí para você. E o que ele falou? Tão certo como vive meu Deus, eu não hei de aceitar nada, porque é despojo, é pagão, não quero nada disso. A obra de Deus não tem que ter barganha. Glória a Deus. A obra de Deus tem que ser feita pelo amor, não é pela troca, não é pela barganha. E ele falou a mesma coisa, Daniel: não quero saber de nada, não quero nada disso daí. Todavia, lerei ao rei
a escritura e lhe farei saber a interpretação, disse Daniel. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava, a quem queria deixar com vida, deixava. A quem queria engrandecer, engrandecia, e a quem queria abater, abatia. Tal era o poder que foi dado a Nabucodonosor. Mas quando seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi como os jumentos selvagens. E fizeram-no comer erva como os bois, pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constituir sobre eles. Mas tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em vez disso, levantaste-te contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e nada sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, ou seja, foi enviada de Deus, era a mão de Deus escrevendo na parede, tipo um aviso. Então foi enviada aquela parte da mão e escreveu contra a escritura, e é esta escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito do que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo ocupou o reino com a idade de 62 anos. Glória a Deus. Veja bem, e aí Dario assumiu. Só que quando chamaram Daniel para interpretar o que o dedo de Deus escreveu ali, Daniel falou para ele, falou: teu pai teve poder, teve honra, teve glória, a quem ele queria bater, abatia, a quem ele queria exaltar, exaltava, a quem ele queria matar, a quem ele queria deixar com vida, e todo mundo respeitava e reverenciava. Só que ele se corrompeu, foi através da arrogância, da soberba, de adoração a deuses pagãos, que ele foi tirado tudo e ficou 4 anos morando de 4 que nem um jumento no meio dos animais. E ele ficou de 4, nasceram penas, pelo, casco igual de animal, e o orvalho do céu caía sobre o lombo dele. E somente quando ele reconheceu Deus, que ele saiu daquela posição selvática e voltou a ser um homem. Glória a Deus. Está na palavra de Deus. Aí a gente aprende o quê? O que Deus fala para a gente? Quantos anos você ficou que nem um animal vivendo? Você acabou de dar um testemunho disso. Eu vivi que nem um animal, que nem um porco, um burro, um jumento. Aí Deus vai,
por causa da soberba, da arrogância, abate o peão, joga ele naquela situação. Aí depois de reconhecer a Deus, ele te traz de novo. Glória a Deus. Chega um dado momento que o homem ele começa a agir de uma maneira onde o Deus está no bolso dele. Eu tive que perder tudo e viver que nem um bicho. E somente a hora que eu reconheci Deus, ele voltou a... Eu voltei a ter uma vida digna. Agora, o filho de Nabucodonosor estava indo para o mesmo caminho. Foi avisado e não se arrependeu, não se converteu. Por quê? Por mais que ele foi avisado, ele mandou levantar Daniel, colocou ele como terceiro homem, mas continuou praticando o erro. O que aconteceu? Morreu. E o que Deus fala para a gente nessa manhã? Eu te tirei da situação que você estava. Não deixe o orgulho, a arrogância, os prazeres do mundo, deuses pagãos, mulherada, prostituição, fazer você desviar novamente do meu caminho, porque vai morrer. De 4 já ficou, que nem Nabucodonosor. O próximo passo é a morte, não vai ficar de 4. É isso que Deus fala nessa manhã. De repente, para um, para dois, para todos, para mim, de 4 eu já vivi, que nem um bicho. Sem ter onde dormir, sem era nem beira. Então o próximo é a morte. Agora, o que não pode é quando nós estivermos em um relacionamento com Deus, uma oração, uma meditação, um 11º passo, haver um dedo escrevendo na parede. Posto foste na balança, achado foi em falta. Deus não pode ver falta em você, porque senão você morre. Deus não pode ver falta em mim. A palavra de Deus fala pra gente que em Provérbios capítulo 11, versículo 1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A gente não pode ser visto como balança enganosa. Glória a Deus. A gente tem que ter Deus como sumo sacerdote da nossa vida. Maior peso. Não pode haver 2 pesos, 2 medidas. Porque se Deus examinar o coração, se nós formos colocados na balança e achado for em falta, morreu. Então, a meditação falou ontem sobre a gente deixar Deus agir, esperar no tempo dele, receber as bênçãos. Hoje já falou sobre estamos vivendo o que ontem ele entregou. Não vamos lá na frente esquecer de onde ele tirou e deixar a soberba subir de novo, a arrogância, a autossuficiência, esquecer de Deus. Dinheiro no bolso é o que prevalece. Não. Isso não pode acontecer. Ele não pode ver falta. Nós, se for ver, a gente já está fazendo hora extra. Nós estamos no louco. Não tem que nem pensar em ramelar com Deus. Porque grandes são as misericórdias do Senhor. Se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Porque já era para ter sido. Quais foram as nossas obras durante tantos e tantos anos? Coloque na balança quantas obras para Deus e quantas obras destrutivas tivemos. Então estamos no lucro de estar vivo. Não pode nem pensar em dar uma brechinha com Deus. Porque não vai voltar a ficar de 4, que nem um bicho. É ser ceifado. É um recado para
gente da parte de Deus. Glória a Deus. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar salve de palmas?